A batalha continuava, e Goku concentrou sua visão, fundindo-a com o Ultra Instinto. Ele não via mais o corpo físico de Kogenhaki, mas o fluxo de energia dele. E ali no centro do seu peito ele viu um núcleo pulsante de luz escura. Era o fragmento do poder de Mary, a fonte da força emprestada. Kogenhaki, enfurecido, reuniu toda a sua energia. O céu escureceu. Um gigantesco globo de energia negra e roxa, tão grande quanto o próprio planeta, formou-se acima dele. Deus Kogenhaki gritando: "Isso acaba agora! Eu chamo isso de aniquilação dos deuses! Aishin Hakai!" Era uma réplica do ataque que destruíra Bills, mas amplificado pela fúria de Kogenhaki. A esfera começou a descer, sua mera presença fazendo o tempo parar e a realidade desmoronar ao seu redor. Goku olhou o ataque que vinha em câmera lenta. O Alpha Instinto calculou 1 milhão de resultados. Escapar era impossível. Bloquear inútil. Só havia um caminho. Ele fechou os olhos e então os abriu. Eles não estavam mais apenas prateados. Eles brilhavam com a luz das primeiras estrelas. Goku com a voz ecoando com o poder do cosmos. Eu chamo isso de golpe profundo. Shinso no Ichigeki! Ele não se moveu em direção à esfera. Ele não a atacou. Em vez disso, seu corpo se tornou um raio de luz prateada, tão fino quanto uma agulha. Ele se moveu através dos conceitos que a esfera representava. A gigantesca esfera de Hakai corrompida simplesmente se abriu para ele. Ele a atravessou como um fóton através do vidro, sem ser tocado por sua energia aniquiladora. Para o Alpha Instinto, aquele não era um ataque a ser bloqueado, mas apenas um fenômeno a ser evitado, como a chuva. Kogenhaki mal piscou. Ele viu Goku desaparecer diante de seu ataque final e no instante seguinte sentiu uma presença atrás dele. Ele se virou, com os olhos arregalados de choque. Goku estava lá, com o dedo indicador estendido, no peito. Goku sussurrando. Chegou o fim do seu poder emprestado. O dedo de Goku tocou suavemente o centro do peito de Kogenhaki, exatamente onde o núcleo de energia de Mary pulsava. Por um segundo nada aconteceu. Então uma luz prateada explodiu a partir do ponto de contato, limpando, purificando. O núcleo se desfez como fumaça sob a luz do sol. O núcleo âmbar, agora livre, piscou uma vez, como uma luz pura e limpa, e então se desintegrou em partículas de luz. Um grito que não era totalmente de Kogenhaki, mas sim de Mary, ecoou através das dimensões. O poder emprestado foi severamente cortado. Deus Kogenhaki ofegante e enfraquecido. O que você fez? Meu poder! Goku permaneceu de pé, sua aura prateada diminuindo para uma chama calma. Ele estava sorrindo. Não havia triunfo em seus olhos, apenas a serena realização de um trabalho necessário. Goku com determinação final. Agora é só você e eu, Kogenhaki. E eu prometi a meu amigo que faria você pagar. A derrota parcial do Deus Kogenhaki ecoou no ar vazio do planeta sagrado. O poder que vazava dos poros de Kogenhaki era como fumaça de uma fogueira apagada. Um resquício fraco e sem vida do que um dia foi uma chama terrível. O manto de Bills, que antes parecia uma segunda pele arrogante, agora pendia pesadamente sobre seus ombros. E então, um som começou a surgir da garganta do Deus Kogenhaki. Não era um grito de raiva ou dor, mas uma risada. Uma risada baixa, rouca e carregada de um desdém tão profundo que era mais assustadora do que qualquer som de fúria. Deus Kogenhaki rindo com desdém. Sua promessa, inseto! Sua promessa patética! Goku permaneceu em silêncio, sua aura prateada do Alpha Instinto pulsando suavemente. Mas seus olhos, agora visíveis e cheios de determinação feroz, fixavam-se no Deus caído. Deus Kogenhaki ofegante e venenoso. Você prometeu ao seu amigo Bills que me faria pagar? Como? O que você realmente pode fazer? Mesmo agora, fraco como estou, você não me eliminou. Você é um guerreiro puro, não é? Preso a um código de honra tolo. Sua promessa será em vão, porque você não terá coragem de dar o passo final. E mesmo se tivesse, é tarde demais. Muito tarde. A fala de Kogenhaki era uma adaga torcida, e Goku sentiu um frio percorrer sua espinha. Havia uma pergunta que ele temia fazer, mas que precisava ser feita. A esperança mais tênue que ele mantinha escondida no fundo do coração precisava ser confrontada. Goku com voz trêmula, mas firme. Onde Bills está, Kogenhaki? Kogenhaki parou de rir. Um sorriso lento e cruel se espalhou por seu rosto. Ele sabia exatamente a quem Goku se referia. Deus Kogenhaki falou com falsa pena. Onde? Em lugar nenhum, Saiyajin.
Em absoluto lugar nenhum. Goku sentiu seu estômago embrulhar. O que você quer dizer? Deus Koginhaki saboreando cada palavra. O Hakai que eu usei, infundido com o dom da Mary, foi uma aniquilação conceitual. Eu não acabei com a vida do Bills. Eu apaguei a sua existência. Cada célula, cada memória escrita no tecido do cosmos, cada eco de sua energia. Se você ainda não entendeu, inseto, até mesmo a alma de Bills foi apagada. Cada palavra era um golpe. Goku sentiu as pernas fraquejarem. Deus Koginhaki falou com um triunfo cruel. Não há paraíso, não há inferno, não há sala de reencarnação do Rei Kaiô. Não há nada que possa ser feito. Não há nada para onde ele possa ter ido. Ele não está em lugar nenhum. A promessa de vingança que você fez é para um fantasma que nem mesmo existe como um eco. Você está lutando por nada. Foi como se o próprio universo tivesse desabafado sobre Goku. A dor que ele sentiu era aguda. Era um vazio, um abismo que se abria dentro dele, engolindo toda a luz, toda a esperança. As lágrimas que ele tentara conter jorraram, quentes e silenciosas, escorrendo por seu rosto. Ele não chorou por si mesmo, mas pela horrível, injusta e absoluta natureza do fim de Bills. Nem mesmo uma alma restou, nem mesmo uma chance de um último adeus. Goku chorando silenciosamente. Nunca foi. Ele caiu de joelhos, a aura prateada do Alpha Instinto vacilando. A dor era tão avassaladora que até o estalo mental perfeito necessário para a técnica estava sendo corroído pela angústia humana. Foi então que o ar, já pesado com a dor e a destruição, se tornou gelado. Uma presença diferente de qualquer outra surgiu, não com um estrondo, mas com um silêncio súbito e opressivo. Uma figura materializou-se alguns passos atrás de Koginhaki, flutuando suavemente acima do chão. Era uma anja. Ela tinha a pele de um lilás pálido e cabelos da cor de prata oxidada. Seus olhos, da cor do âmbar, não tinham a serenidade de Bills, mas uma inteligência afiada e antiga, repleta de diversão sádica. Ela vestia um manto escuro e elegante, e em suas mãos ela segurava um longo cajado, com um orbe flutuante que continha uma galáxia em miniatura girando lentamente. Mary com voz doce como mel envenenado. Olhem só! O grande guerreiro, o mestre do Alpha Instinto, reduzido a lágrimas. Que cena comovente! Seu olhar passou por Koginhaki com desdém e depois fixou-se em Goku ajoelhado. Mary rindo suavemente. Por que toda essa choradeira, querido? Desse jeito você nunca conseguirá cumprir a sua promessa de vingança. Lágrimas não trazem ninguém de volta do nada, como meu parceiro tão eloquente explicou. Goku ergueu a cabeça, seus olhos vermelhos e cheios de lágrimas encontrando os dela. O ódio que ele sentia por Koginhaki agora tinha um novo alvo, uma fonte ainda mais sinistra. Goku com a voz rouca. Você é a culpada por tudo isso! Mary elegantemente falou. Culpada é uma palavra tão forte. Eu apenas ofereci uma oportunidade. Koginhaki tinha a ambição e eu os meios. Mas olhe pra você. Um punhado de palavras verdadeiras e você desmorona. Como pode pensar em vingança, em justiça se é tão frágil? O orbe com a galáxia interior brilhou intensamente. Mary com um tom de deboche. Você derrotou Koginhaki, é verdade, mas ele estava enfraquecido, desequilibrado por sua própria arrogância. Para ser franca, no estado em que você está, nem mesmo o Koginhaki enfraquecido merece sujar as mãos com você. Você precisa provar que é digno de enfrentar o Deus Koginhaki novamente. Precisa provar que sua raiva pode superar a sua dor. Antes que Goku pudesse responder, Mary ergueu seu cajado. O céu acima deles, já danificado, se tornou uma tela de estrelas distorcidas. Então uma chuva de luzes brancas começou a descer, pousando suavemente no chão ao redor de Goku. Quando as luzes se dissiparam, 1000 figuras estavam de pé, formando um círculo perfeito e vasto ao seu redor. Eram todos os anjos, ou pelo menos uma versão grotesca deles. Seus rostos eram impassíveis, sem a centelha de consciência ou curiosidade que os possuía. Eles seguravam cetros simples que emitiam uma luz branca e fantasmagórica. Eram servos, apenas marionetes. Mary explicando com um sorriso doce. Estes são meus assistentes pessoais. Eles não possuem um fragmento do meu poder, mas são 1000. 1000 contra 1. Goku levantou-se lentamente, enxugando as lágrimas com as costas da mão. A dor ainda estava lá, uma ferida aberta e latejante em sua alma.
Mas as palavras de Mary, por mais cruéis que fossem, tinham um efeito peculiar. Elas eram um desafio. Elas acenderam uma fagulha de raiva pura dentro do abismo de sua tristeza. Mary finalizando. Derrote-os, todos. Prove que sua vontade de lutar é maior do que a pena de si mesmo. Prove que merece a honra de ser aniquilado por um deus. Só então, talvez você possa ter uma chance contra Cognac novamente. Mas duvido muito que sobreviva a isso. Os olhos dos 1000 anjos de uma só vez se fixaram em Goku, brilhando com uma luz branca e vazia. Eles ergueram seus cetros em uníssono. O ar encheu-se de um zumbido de energia cósmica crua, pronta para ser disparada. Goku fechou os olhos. Ele sentiu o vazio deixado por Bills. Sentiu a dor cortante de verdade. Sentiu o peso esmagador de 1000 inimigos. E então, ele sentiu algo mais. Algo quente e familiar, surgindo das cinzas de seu coração partido. Era raiva. Não a raiva cega de um Saiyajin, mas uma raiva fria, focada e determinada. A raiva de quem perdeu algo precioso e vê o valor dessa perda sendo zombado. Ele abriu os olhos. As lágrimas haviam secado. Em seus olhos não havia mais prata pura. Havia prata fundida com raiva. O Alpha Instinto ainda estava lá, a calma cósmica, o fluxo perfeito. Mas agora era alimentado por uma paixão humana feroz. A determinação de um Saiyajin que, mesmo sabendo que não poderia trazer seu amigo de volta, se recusava a deixar seu sacrifício e sua memória, mesmo que só existisse em seu próprio coração, serem insultados. Sua aura explodiu. Não era mais apenas prateada. Era um vórtice de prata e vermelho sangue, cintilando com relâmpagos de Ki puro. O Alpha Instinto não foi suprimido, foi ampliado. A emoção, que antes era uma fraqueza, agora era canalizada, refinada pelo instinto primordial em puro poder de vontade. Goku com uma voz que era um sussurro, mas que cortou o zumbido dos anjos como um grito. Bills pode ter sido apagado, mas ele ainda vive aqui. Ele bateu no próprio peito. Goku com voz crescendo em poder. E eu vou provar para vocês que a memória do meu amigo é mais poderosa do que 1000 de seus fantoches! O primeiro anjo atacou, disparando um raio de energia branca. Goku nem mesmo se moveu do lugar. Ele simplesmente virou a cabeça, e o raio passou queimando o ar onde seu rosto estivera em 1 milissegundo antes. Então ele se moveu. Não era o movimento fluido e evasivo de antes. Era um furacão de fúria concentrada. Cada passo era um trovão, cada soco uma explosão concentrada que desintegrava 3 ou 4 anjos de uma vez. Seu corpo era um borrão de prata e vermelho, se movendo através do campo de batalha como um ceifador divino. Os anjos, em sua perfeita sincronia, eram lentos e previsíveis para seus sentidos elevados ao ápice. Ele não estava mais lutando para vencer, ele estava lutando para provar um ponto, para honrar uma memória, para canalizar uma dor que não tinha outro lugar para ir. Mary observava, seu sorriso finalmente desaparecendo, substituído por uma expressão de interesse calculista. Cognac assistia, com um ódio, um frio e medo renascendo em seus olhos. Goku, impressionado pela dor e pela raiva, havia encontrado uma nova variação de seu poder. O Alpha Instinto não era mais apenas sobre ser um com o universo. Era sobre impor sua própria vontade sobre o universo. E naquele momento, sua vontade era uma só. Destruir tudo que estivesse entre ele e aqueles que zombaram da memória de seu amigo. O fim das marionetes de Mary havia começado, e para cada um dos 1000 anjos que caíam, era um eco silencioso e desesperado de raiva de Cognac. Ele já havia eliminado mais da metade dos servos de Mary, mas o custo emocional era visível em cada respiração ofegante, cada golpe desferido com força brutal. Foi no olho desse furacão que o espaço se dobrou. Não era com a violência do portal de Cognac, mas com a suavidade absoluta, como uma cortina sendo aberta para revelar uma verdade maior. 3 figuras emergiram da dobra dimensional. Na frente estava Whis, seu rosto habitualmente sereno marcado por uma sombra de tristeza profunda. Atrás dele, flutuando com uma autoridade que silenciava o próprio ruído da batalha, estava o grande sacerdote Dai Shinkan. Seus olhos observavam a cena sem nenhuma emoção discernível, mas o poder contido em sua pequena figura fazia o tecido da realidade estremecer. E ao lado deles estava Vegeta. Mas não o Vegeta que Goku conhecia. Seu cabelo não era mais como antes. Ele era de um branco puro e brilhante, como o núcleo de uma estrela. Não era espetado como o de Goku, era mais curto, mais controlado, mas cada fio emanava um poder colossal.
Seu corpo, envolto em um novo traje branco semelhante ao de Daishinkan, escolhido pelo próprio Saiyajin, agora estava marcado por intrincados padrões roxos e prateados que pareciam pulsar como uma energia ancestral e aterradora. Era a essência do poder da destruição, não apenas dominada, mas refinada e personalizada. Sua aura era uma chama calma em tons de branco e roxo, e seus olhos, repletos de uma fúria gélida e concentrada, brilhavam como uma luz perigosa. A aparição deles foi tão abrupta e avassaladora que a batalha parou. Os anjos restantes, talvez recebendo uma ordem mental de Mary, recuaram, baixando seus cetros. Goku, ofegante, sua aura vacilante, pousou no chão, seus olhos indo diretamente para Whis. Goku ofegante e angustiado. Whis, onde você estava? E quanto a Bills, não sobrou nada, nem mesmo sua alma. É verdade? Você sabia disso? A pergunta foi um grito desesperado do fundo de um coração partido. Whis fechou os olhos por um momento, um raro sinal de dor em seus traços sempre calmos. Quando os abriu, seu olhar era pesado. Whis com voz suave, mas carregada de uma tristeza infinita. Sim, Sr. Goku. Eu sabia. Desde o momento em que aconteceu. A assinatura energética do Sr. Bills não simplesmente se dissipou. Ela foi desfeita da tapeçaria da existência. O Hakai corrompido que Kogenhaki utilizou, ele não destrói o corpo ou libera a alma. Ele apaga o próprio conceito do ser. Não há para onde ir, não há ciclo para seguir. É um fim absoluto. A confirmação vinda de Whis foi o golpe final. A raiva que sustentava Goku pareceu escoar, deixando para trás apenas um vazio exausto e dolorido. Ele quase caiu novamente, mas se manteve de pé, engolindo em seco. Enquanto isso, os olhos de Vegeta percorreram a cena. As ruínas, o manto de Bills estava sendo usado por Kogenhaki. A expressão de agonia em Goku. Suas mãos se cerraram, e os padrões em seu corpo brilharam mais intensamente. Um sorriso lento e terrível se abriu em seu rosto. Não era um sorriso de alegria, mas de pura e absoluta promessa de vingança. Vegeta com voz gelada e cortante. Kakaroto, pare de choramingar. Goku olhou para ele surpreso. Vegeta olhando fixamente para Kogenhaki e Mary. A confirmação do Whis não é uma desculpa para a fraqueza. É um motivo para a ação. Ele ergueu a mão e uma pequena esfera de energia púrpura escura rachada de branco começou a girar em sua palma. O ar ao seu redor começou a se desfazer silenciosamente. Eles não apenas apagaram um deus. Eles insultaram a memória do meu mestre. Eles zombaram do próprio princípio que eu jurei dominar e honrar. Mary, que observava a cena com crescente alarme, franziu a testa. A presença de Daishinkan era um problema imprevisto. A energia de Vegeta era uma anomalia perigosa. Mary para Kogenhaki, sussurrando rápido. O equilíbrio de poder mudou. Precisamos recalcular. Daishinkan com uma voz calma que comandava o universo. Está feito, Vegeta. Mostre-lhes o que significa o novo Big Bang ataque de um deus da destruição sob a tutela do grande sacerdote. Vegeta não sorriu mais. Sua expressão se tornou uma máscara de concentração absoluta. Ele nem mesmo olhou para os quase 500 anjos restantes. Ele simplesmente estalou os dedos. Não houve estrondo, não houve clarão de luz. Houve apenas um silêncio. Um círculo de energia púrpura, tão escuro que era como um pedaço do vazio absoluto, expandiu-se a partir de Vegeta. Ele moveu-se de forma imperceptivelmente rápida, passando por Goku, Whis e Daishinkan sem tocá-los, mas lavando sobre os anjos restantes como uma maré. E então simplesmente os anjos deixaram de existir. Não foram vaporizados e nem mesmo despedaçados. Eles foram apagados, um por um em uníssono perfeito, como 1000 velas sendo sopradas de uma só vez. Onde antes havia um exército de seres cósmicos, agora havia apenas o ar vazio e limpo. Foi o Hakai elevado a uma forma de arte. Uma aniquilação tão completa, tão eficiente e tão indiscriminada que fez o ataque corrupto de Kogenhaki parecer desleixado e brutal. O deus Kogenhaki ficou paralisado, seus olhos amarelos arregalados de puro e incontestável choque. A boca dele estava aberta, mas nenhum som saía. A exibição de poder de Vegeta não era apenas forte, era certa. Era a realização perfeita do princípio que ele, Kogenhaki, havia apenas conseguido emular com poder roubado. Deus Kogenhaki em um sussurro atordoado. Impossível! Isso é o verdadeiro... Mary agarrou seu braço, seu rosto lívido. A máscara de diversão sádica havia se quebrado, revelando o cálculo frenético por baixo.
Mary em tom urgente. Não importa. Vamos recalcular nossas estratégias em outra dimensão. Agora, vamos lá! Ela girou seu cajado com força, rasgando um portal roxo e negro à sua frente. A visão do portal encheu Vegeta de raiva. A frieza em seus olhos transformou-se em uma fúria incandescente. Vegeta rugindo. Escapar? Não! Sua dívida ainda não foi paga! Ele se moveu, seu corpo tornando-se um raio branco e púrpura, tão rápido que nem mesmo Goku, com um alfa instinto, pôde acompanhar completamente o movimento. Ele atravessou a distância entre ele e a dupla em um picosegundo, seu punho envolto em uma esfera de aniquilação pura, direcionada ao rosto de Koginhaki. Era um ataque que não apenas prometia dor, mas o apagamento total. A velocidade era tanta que o ar atrás dele não teve tempo de preencher o vácuo, deixando um rastro de nada. Mas Mary era uma anja. Sua reação, embora tardia, foi instintiva. Ela pôde finalizar o portal. No exato momento em que o punho de Vegeta deveria conectar-se com a face de Koginhaki, o portal se fechou sobre eles com um whomp súbito, o som do ar colapsando. Galera, essa foi a história de hoje, mas vamos continuar. Então deixe o seu like e seu comentário. Gostaram do aumento de poder do Vegeta e do novo visual dele? Comentem aí também. Enfim, nos vemos no próximo vídeo. Até mais, galera. Falou e fui!